Começando mais um episódio de Direito com Voz, eu sou o Lucas Mauro. E eu sou o Victor Lion. A gente está aqui mais uma vez no nosso quarto episódio. Bom, vamos lá, e hoje o tema é complexo. A gente vai estar falando sobre sucessão, sobre planejamento sucessório, né? As diferenças entre holding, doação em vida e testamento. É tudo a mesma coisa, doutor Vitor? Com certeza não. O pessoal entra no escritório achando que já escolheu a melhor solução e às vezes fala, doutor Mauro, principalmente ele que coordena toda essa parte do escritório. Doutor Mauro, é o seguinte, eu quero uma holding familiar. Aí você olha e fala, não, mas não é bem por aí, começa a analisar o caso, vê que é outra coisa. Então não se confunda, esse episódio é para você que confunde sistemas. Muito bem. Bom, então vamos direto ao ponto já, o que é holding, o que é doação em vida e o que é testamento. Vamos começar por holding, doutor? Claro, vamos sim. Então tá. A holding, ela é uma pessoa jurídica que ela é criada para armazenar todos os seus bens, gerir todos os bens de uma coletividade, se for uma holding familiar, de uma família, né? Nós não vamos falar detidamente nesse vídeo o que é holding, porque vão ter vários vídeos próprios para isso. Esse vídeo é para diferenciar, porque muitas vezes as pessoas acreditam que a holding é solução para tudo, quando na verdade a holding pode atrapalhar. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. No caso de para gerir aluguéis, se você aluga através de uma holding, talvez você acabe pagando mais imposto do que se você alugasse diretamente da sua pessoa física. Então, precisa ver caso a caso, e o advogado que trabalha com planejamento sucessório, ele precisa ter todo o cuidado com cada uma desses institutos. Exatamente. E tem aquele caso também de cliente que entra no escritório, que é uma holding familiar, o Dr. Mauro olha para o caso e vê que ele vai pagar muito mais imposto em fazendo uma holding familiar, porque o patrimônio dele não é o suficiente, né, Dr. Mauro, para conseguir, de fato, fazer uma holding familiar e ter poucos custos com isso. Não é proporcional. Às vezes a pessoa tem pouco patrimônio e quer atacar com um baita de um instrumento jurídico. Não é assim que funciona. Exato. Uma alternativa à holding pode ser o bom e velho testamento. O testamento, doutor Vitor, muitos clientes às vezes chegam para nós querendo fazer o testamento e eles vêm com aquela mentalidade que a gente fala, é a mentalidade cravo e canela, né? Eles assistiram as novelas das 6 ali, e como que funciona na novela? O familiar morre e de repente aparece um advogado falando, olha, o familiar que morreu deixou um testamento. E aí ficam todos os familiares, o que será que vem? E aí de repente abre o testamento, ele deixou tudo para fulaninha que ele conheceu na escola e tal. Assim. Gente, não funciona assim, tá? O testamento. Caso vocês queiram saber um pouco mais sobre os herdeiros necessários, existem vários vídeos disso no Instagram da Lion Mauro. Pode mandar mensagem, a gente explica direitinho, né? Mas o testamento feito com advogados que tem especialização em planejamento sucessório é feito de uma forma extremamente cuidadosa, né? A gente escolhe um cartório que seja de confiança, em que a gente revela aquilo que pode ser transferido, para garantir a lisura de todo o processo e garantir toda a viabilidade, toda a validade dos bens a serem transferidos. Tá? Sim. Aqui eu sou quase um aluno do Dr. Mauro, né? Como vocês podem perceber. Mas é importante também dizer que tem clientes no escritório que entram, contratam um escritório e falam assim, depois do testamento meus bens estão protegidos, né? Nada vai advir aos meus bens, dívidas pretéritas. Muito pelo contrário, tá? Isso é um erro bem comum e bem corriqueiro dos clientes que entram no escritório. O testamento ele não exime a pessoa que é beneficiada com esses bens das dívidas eventuais, passadas, da pessoa que se foi ou mesmo que ainda está em vida e que já fez o testamento o testamento em vida. Uhum. A gente tem um caso até engraçado aqui no nosso escritório, né? Eu vou contar porque eu pedi autorização para ele para contar esse caso, mas é o seu Eduardo que deve estar nos assistindo. Um abraço, seu Eduardo. Ele chegou para nós e falou que ele gostaria de fazer um testamento, ficou sabendo ali de todo o planejamento sucessório, e ele falou, não, eu quero fazer o testamento. Então, então tá bom, vamos fazer, né? Expliquei para ele como que seria todo o processo, e eu falei assim, quais bens você quer deixar, seu Eduardo? Ele disse assim, olha,
bens agora eu tenho só um Vectra. Aí a gente olhou e falou assim, olha, o preço de um processo para um testamento sério e tal, talvez seja maior do que o seu próprio Vectra, né? É brincadeira, não é tão caro assim fazer o testamento, né? Mas ainda assim, ele não tinha bens, mas desde já ele ainda almejava ter bens e já queria fazer o testamento de antemão, Sim. né? O que explicamos para ele é que sim, é possível fazer o testamento dessa forma, né, com os bens futuros, e eles acabariam se refletindo nos bens deixados em vida, e ele já planeja para os bens que ele ainda nem tem, com quem ele vai deixar. Exatamente. Às vezes o cliente acha que o custo de um trabalho sério, né, vai valer a pena pelos bens que ele tem. Quando o cliente vem com um bem que fica muito aquém do custo que ele vai ter, com a solução que ele quer, que ele planeja para um planejamento sucessório, a gente já é bem sincero com o cliente, transparente, e muitas vezes procura alternativas, como é a alternativa da doação em vida, né? Como é que funciona um pouco melhor assim, essa doação em vida, doutor Mal? Perfeito. É uma alternativa também que escape a criar uma holding familiar, seria a doação em vida, né, doutor Vitor? Por quê? Uma doação em vida feita de uma forma correta, com lisura, que esteja descrito ali as cláusulas de reserva de usufruto, que esteja muito bem estruturada, isso já pode garantir a transferências dos bens pós-mortem com uma diminuição de imposto. Então, por exemplo, se você espera para transferir os bens através de inventário, ou seja, após a morte, tudo isso vai gerar um ITCMD infinitamente maior do que se você fizer o ITCMD de transferência em vida, né? Depois a gente grava um vídeo só sobre doação em vida, né, em que a gente explica todos os meandros dessa relação. Se você tiver interesse nesse instrumento jurídico, você pode também nos contatar. Mas, basicamente, você acaba antecipando e fugindo do inventário. Com o inventário, você pode acabar perdendo até 44% dos bens. Eles acabam sendo tomados pelo Estado através de diversos impostos que podem ser evitados com a doação em vida, com reserva de usufruto. Sim, a gente tem um slogan no escritório, nessa parte do planejamento sucessório, que é basicamente o seguinte: sem planejamento sucessório, quem herda é o Estado. E é uma verdade mesmo, né? Esse TCMD, para quem não sabe, é o imposto que incorre sobre a transferência de um patrimônio, de um imóvel, de uma pessoa para outra. Então, se a pessoa deixa isso para depois, muitas vezes o cliente já até baixa as portas do escritório com um imposto tão grande que sucumbe, ou seja, supera o valor do próprio imóvel. Então já não compensa mais, entende? Muito bem. Bom, e aqui a gente separou algumas perguntas-chave que podem ser feitas para saber se a holding é para você, se o melhor seria um testamento ou então um contrato de doação com usufruto. Faça as perguntas aí, doutor. Vamos ver. Agora a gente vai para as perguntas que vão funcionar mais ou menos como um diagnóstico de qual instrumento você tem que utilizar. Né? Se uma holding familiar, se uma doação em vida, se um testamento. Então eu vou para o doutor Mauro aqui. Qual que é a primeira pergunta, doutor Mauro? Bom, a primeira seria qual é o volume e a natureza do patrimônio? São imóveis ou participações societárias? São bens, investimentos? Qual é o patrimônio e qual é o volume disso? Exato. A segunda pergunta é: existem herdeiros necessários? Há conflito potencial entre eles? Porque, olha, tem uns herdeiros por aí que brigam horrores. Vai lá no Instagram do escritório, você vai acompanhar algumas histórias aí. E de gente famosa, hein? Né, doutor Mauro? Exato. A terceira pergunta seria qual é o seu real objetivo com essa construção dessa holding ou desse testamento ou da sua doação em vida? Será que você está buscando proteção nesse momento ou será que você já está pensando na transmissão dos bens pós-mortem? Ou será que você está pensando na redução de impostos? Dependendo disso, do seu objetivo, a gente consegue estruturar a melhor solução para vocês. Ótimo. A pergunta seguinte é: há urgência nisso tudo? Há urgência na escolha desse instrumento? Porque veja só, uma holding familiar demanda tempo. Uma doação em vida pode ser um pouco mais rápido.
Tudo isso, às vezes, passa até pelo status de saúde do nosso cliente. Muitas vezes o cliente já vem um pouco debilitado com a saúde, ele quer algo rápido, algo que realmente já funcione para ele de forma séria e tal. Só que uma holding familiar, por exemplo, às vezes, a depender da doença, né, a pessoa pode vir a falecer e não conseguir estruturar uma holding completa, uma holding responsável. Perfeito. E é isso, pessoal. O planejamento sucessório, ele começa com o diagnóstico, não com a solução. Porque muitas vezes o cliente ele já chega querendo impor a solução para nós. Ah, eu quero fazer uma holding. Não, eu quero fazer... Não, mas calma. Primeiro você me mostra quais são os bens, qual é o volume dos bens, qual é o seu objetivo, se há urgência, e aí sim a gente consegue estruturar a melhor solução para vocês. Sim, e em muitos casos até não é só um ou outro, né, doutor Mauro? Exato. Quantas vezes ele não pega caso que ele faz 3 estruturas ali, uma holding, um testamento, uma holding, doação em vida. Isso vai depender do bem, isso vai depender de diversas variáveis que vão ser utilizadas pelo escritório para ver se você precisa de uma ou se você precisa de uma combinação de várias, né? Perfeito, Dr. Vitor. Então, assim, o nosso recado seria: pense no seu objetivo, como que seria, por que você está buscando isso, como que você chegou nesse vídeo hoje, para pensar o que você espera dessa solução de planejamento sucessório, e com isso a gente consegue pensar na melhor alternativa para vocês. É isso aí, pessoal. Esse aqui é mais um Direito com Voz. Siga a gente aí no Spotify, aqui no YouTube. A gente vai continuar tendo muito material interessante para você. A Laomado está de portas abertas para te receber. Se inscreve no nosso canal também, dá 5 estrelas no Spotify pra gente. E até a próxima. Tchau! Um abraço, tchau, tchau.